Olá pessoal, meu nome é Nayana Andrade, eu sou jornalista há mais de 16 anos. Nos últimos 14 anos eu trabalhei na Rede Globo como produtora, editora, tive a oportunidade de trabalhar para jornais de rede, ou seja, jornais nacionais. Sempre tive esse olhar muito voltado para a área da saúde e é um dos motivos para eu estar hoje como coordenadora de desenvolvimento institucional e comunicação da Federaçantas. Esse interesse pela saúde, tanto do lado do serviço, como orientação, e entender que a saúde é fundamental, seja na prevenção ou no tratamento. Ela rende boas pautas, boas matérias, de denúncia que seja, matérias orientativas. E hoje eu tenho aqui o objetivo de trazer para vocês alguma dica da minha experiência, de uma pessoa que esteve do outro lado, que era da imprensa diária, do jornal diário, e agora com o olhar da assessoria de imprensa. E eu comecei na Federaçantas, nesse cargo, na assessoria, num momento muito especial, em que a gente está nessa luta contra o novo coronavírus. E foi exatamente no momento de mudança que eu tenho percebido da forma e da relação da imprensa e da comunicação como um todo, Hoje o jornalista de TV, o jornalista de impressa ou de web, ele não pode ir até determinados locais em função do isolamento. E isso nos dá, como assessores de imprensa de hospitais, um ganho. Mas qual seria esse ganho diante de tanta tristeza, é claro? A gente não pode deixar de lado que existem números terríveis, Brasil afora, Minas Gerais está numa situação de alerta, a gente chama sempre atenção para isso, claro, mas é uma oportunidade para que nós, assessores de imprensa, podemos nos posicionar como conhecedores da saúde e demonstrar para os repórteres, para aqueles que cobrem saúde, alguns diferenciais. Nós, quanto assessores de imprensa, principalmente aqueles que trabalham diretamente em hospitais, em contato direto com médicos, profissionais da saúde, têm a oportunidade de ouvi-los e dali trazer pautas, assuntos que vão chamar a atenção da imprensa. Nós temos condições de cercar mais bem a informação e levar isso até a imprensa, como sugestões de pauta. Imagine, por exemplo, um registro muito interessante que pode ser feito pelo celular mesmo, desses nossos, de um enfermeiro ou mesmo nós, assessores de imprensa, um momento em que um pai reencontra a filha depois de ficar dias fazendo o tratamento do Covid. Esse momento do encontro pode nascer dali uma pauta interessante, mostrar o tempo de afastamento, dali já nasce uma pegada de pauta, Quanto tempo médio um paciente de Covid fica? É o normal? Por que ele fica em média de 20 a 25 dias na UTI? Por trás dessa informação dos dias, existe uma resposta interessante, que se a gente for apurar com os médicos, a gente vai saber que aquele paciente às vezes fica um tempo maior, mais prolongado no CTI ou mesmo em recuperação no quarto, porque ele precisa, depois de passar pelo tratamento, ter a habilidade junto aos fisioterapeutas de voltar a respirar. Então, ele só pode ter alta do hospital depois que ele tiver plena condição de respirar sozinho. E para isso, por exemplo, ele precisa de um tratamento, ele precisa de um acompanhamento de fisioterapeutas da respiração, Então, olha que interessante, uma pauta que começa com um abraço caloroso de reencontro, de um pai saindo do CTI indo para o quarto, não significa ainda que ele vai ter a alta total, mas você pode contar uma história por trás disso, Nós, como assessores de imprensa, temos condições de levar isso ao público. Uma outra questão que eu venho chamar bastante atenção é que temos nós a oportunidade de pesquisar, buscar informações que ainda não foram ditas nos jornais, que ainda não está na imprensa e que está circulando ali só no meio médico. Você ter a sagacidade de perceber um assunto que pode ser relevante, um novo equipamento que está sendo usado, um equipamento que foi criado pelo próprio hospital para o benefício de um paciente, seja por Covid ou por outro assunto. Eu estou tratando mais o Covid porque é a nossa pauta central de hoje em dia, Pode render também um bom assunto, Então, o importante é que você consiga trazer esse olhar que só você, como assessor de imprensa, tem, e da conversa e da proximidade que você tem com os profissionais, levar isso para a grande imprensa que está vendida. Ela não tem esse acesso à informação. Ela tem quando ela liga para um médico, ele fala um detalhe ou outro, e ali ela pode cavar uma pauta ou outra. Mas esse olhar genial, esse olhar criativo, essa sacada de pauta,
Quem tem somos nós, que estamos lá na linha de frente junto com esses profissionais que estão dando sangue para cuidar dos pacientes. Um outro ponto que eu queria abordar com vocês, porque eu estive muito na linha, né, da pessoa que está na jornalismo diário, é a dificuldade do jornalista diário em se ater à leitura do release. Muitas vezes vocês mandam releases, né? Nós, eu digo agora também no grupo de vocês como assessores, mandam releases muito longos e nem sempre o jornalista diário consegue parar para ler. E às vezes, no meio daquele release tem uma sacada genial. Então, temos que fazer um exercício muito importante de ter foco. Outra coisa, criar um network com jornalistas que cobrem saúde. Isso é muito importante. Saiba quem é o jornalista naquele jornal que cobre saúde, qual é a linha editorial daquele jornal. É um jornal que tem uma pegada mais de denúncia? É um jornal que tem uma pegada mais de serviço? Procure entender um pouco mais e nunca, venda uma pauta, ofereça um assunto que você não tenha pesquisado antes se aquele jornal já não publicou, porque isso, assim, é um tiro no pé. O jornalista vai pensar, poxa, ele não está acompanhando, ele não sabe que a gente já falou esse assunto essa semana, ou às vezes até no mesmo dia, sabe? Procure se informar, leia, leitura é fundamental, sabe? Vá nas páginas de cidade, de saúde, assista a televisão, escute o rádio para ver o que está sendo falado em relação ao Covid, para que você possa dar uma bola dentro, para que você consiga conquistar aquele repórter da saúde, né? Que ele vai falar, poxa, lá vem ela com uma sacada bacana, um olhar diferente. E só nós que estamos ali juntos da linha de frente temos condições de fazer isso de uma forma muito bem feita. Bom, e para finalizar, eu sugiro a vocês como assessores de imprensa que vocês deem as dicas para os seus gestores, administradores, da importância de abrirem espaço para a imprensa e mostrar as atividades que têm sido feitas nos hospitais, o que tem sido feito para a melhoria das condições do paciente. Essa abertura mostra transparência. Quando a gente começa a perceber que o hospital se fecha muito, não quer mostrar o que está sendo feito, as melhorias, o cumprimento dos protocolos, né, no caso do Covid, isso desperta no cidadão uma curiosidade. O que tem lá? Tá? Será que tem algum problema? Quanto mais transparente formos e usarmos do nosso hospital como exemplo, e às vezes até mostrar as dificuldades, olha, nosso hospital está enfrentando dificuldade para comprar EPIs, está com dificuldades para comprar determinado equipamento, os respiradores não chegaram, são notícias que valem a pena chegarem à população e à imprensa. Então, essa abertura é fundamental para que haja transparência e também a nossa participação na imprensa, né, na mídia, de uma forma mais assertiva. É isso, essas são algumas das dicas que eu gostaria de dar para vocês nesse momento tão tumultuado, tão difícil que a gente está vivendo. E o SEC pretende no próximo mês de julho oferecer cursos, dentre eles cursos de comunicação e saúde. Eu estarei à frente de alguns deles e espero encontrar vocês lá. Um grande abraço. Federa Santas.